Bom, vamos iniciar aqui nosso terceiro encontro da formação aberta de psicanálise. Nesse terceiro encontro, a proposta é que a gente, de alguma maneira, consiga chegar mais próximo do que seria aí as estruturas de personalidade e aquilo com que a gente precisa dar uma atenção maior, né, dentro do processo de atendimento, né? Aquilo que a gente precisa aprender a ler, né, e a entender para a gente conseguir fazer um atendimento, né, ofertar um espaço terapêutico para quem nos procura em sofrimento, né? Não é igual para todo mundo, né? Vai ter uma diferença. E aí existem três diferenças fundamentais, né? Três estruturas de personalidades que são as três estruturas mais comuns, né, de aparecer no consultório, que a gente vai ver com maior frequência mesmo dentro do consultório, e, e a partir delas é que a gente, de um certo modo, estrutura nossa clínica, né, nosso manejo técnico dentro da psicanálise. Hoje o trabalho é esse, tá? O curso como um todo teve a primeira etapa, que a gente aprendeu sobre o aparelho psíquico, a constituição e o modo como ele funciona. Depois a gente aprendeu as técnicas, né, para atender o manejo técnico de atendimento dentro da clínica. E agora a gente vai especificar esse manejo, né, e entender como a gente conduz nas diferenças que aparecem dentro da clínica, nas diferenças de personalidade dentro da clínica. Então, uma pessoa dita em depressão, né, pela psiquiatria, pela psicologia, que é diferente aqui para nós da psicanálise, que para a gente não tem esse diagnóstico, né, não tem um diagnóstico de depressão, nós não fazemos esse diagnóstico, né, de depressão. Para o que a gente entende como depressão seria um momento de impasse, um momento que essa estrutura não está funcionando muito bem e ela emperra e a gente precisa, de um certo modo, interceder, a gente tem que auxiliar, né, interceder assim para que a pessoa retome o modo como ela estava conduzindo com a estrutura dela. Então, não se trata de um diagnóstico, a gente viu bastante no manejo técnico isso, não se trata de um diagnóstico, como faz a psicologia ou a psiquiatria, a medicina, que a gente vai estabelecer um quadro psicopatológico, né, que a gente vai tratar, vai curar. Não é isso, tá? Nem no caso da depressão. Né? No caso da depressão, aqui, para a psicanálise, né, do campo de Freud e Lacan, porque para outras psicanálise enquadra essa questão da psicopatologia, dos diagnósticos, a gente, de um certo modo, nesses outros campos, entende como uma doença que tem que ser tratada e que tem que ser resolvida. Agora, aqui não. Aqui a depressão, ela aparece como um impasse quando essa estrutura não está funcionando bem. E ela vai ser auxiliada a retomar esse processo, né, de funcionamento e a voltar na sua dinâmica, vamos dizer assim, na sua engrenagem, a funcionar novamente. E essa é a possibilidade da pessoa sair do sofrimento. Mas a gente vai ver isso de uma maneira mais detalhada, com mais calma aqui, ao longo desse nosso encontro de hoje. Então, a gente teve os manejos técnicos, agora essa especificidade de entender as estruturas, de como a gente presta um suporte para cada tipo de estrutura. Tem mais estruturas, tá? Mas aí a gente tornaria aqui um encontro muito mais complexo, muito mais extenso, então vai ter que ficar para uma outra oportunidade as outras estruturas, né? Mas essas são as principais que a gente precisa entender, né, principalmente no momento desse introdutório, de tá conhecendo a psicanálise num primeiro momento, ou mesmo quem já conhece, mas conhece há pouco tempo, está ainda numa formação de psicologia. É interessante começar por essa base, né, e depois a gente ir ampliando, aprendendo essas outras coisas mais difíceis, mais complexas, né. Não que essas não sejam, também tem sua complexidade aqui. Mas vamos lá. Aí esse terceiro encontro, então, são essas três estruturas que eu vou apresentar com articulações de alguns casos, né? Alguns casos que, né, eu já trabalho há bastante tempo, que não vai ter problema trazer aqui, ficar gravado, né?
desde nomes, cidades vão ser modificadas até um conjunto de contexto, assim, da narrativa mesmo, não revelar, assim, quem são esses sujeitos, né, que eu acho que é uma ética que a gente precisa ter sobre qualquer outra forma, tá? Quando a gente atende, a gente, né, tem o dever, né, de manter esse sigilo, inclusive com outros profissionais. Ah, mas ele é da psicanálise também, eu estou trocando para entender melhor o caso. Não pode, né? Acho que isso é uma coisa que precisa estar clara. A gente pode trocar dentro de um grupo de supervisão, com um supervisor, num espaço que seja garantido esse sigilo, que tenha esse compromisso mesmo de manter o sigilo. Agora, não dá para trocar com um amigo que é psicanalista também, que é psicólogo também, não se deve fazer isso, tá? Então, aqui vai ser preservado, modificado, assim, né? Vai ganhar até um caráter um pouco ficcional mesmo, para não revelar desses sujeitos, né, que eu atendi e que vão aí ilustrar um pouco essas estruturas para ficar um pouquinho mais claro, porque eu sei que a teoria tem sua complexidade, sua abstração, né, uma dificuldade de entendimento. Então é isso. Terceiro encontro, as 3 estruturas, né, de personalidade e articulação com apresentação de caso, tá? Vamos lá. Então, uma primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que é importante, é que essas estruturas de personalidade, elas não são um diagnóstico. Né? Já dei um pitaco disso aqui, né, no comecinho, e elas não são, né, algo psicopatológico, tá? A noção de diagnóstico é uma perspectiva, então, de estrutural, para a gente entender uma estrutura. É como se a gente entendesse, não sei, né, vamos fazer uma metáfora, às vezes, que não tem nada a ver. O modelo de carro, né? Vamos dizer assim, a gente não está dizendo que um carro é melhor que o outro, apesar de ter suas diferenças, né? Vamos dizer que a gente pegou uma linha que não tem diferença, né? A gente não está comparando uma Ferrari com um carro um carro de passeio comum, assim, né? Como fala, um carro popular. A questão não é essa. Vamos dizer assim, dentro dos carros populares, a gente só está entendendo quais tipos de modelo existe para que a gente possa entendê-los, né? Que é diferente de você diagnosticar, né, estabelecer um quadro psicopatológico, que nesse momento você está dizendo o que é pior, né? O que é pior e o que é melhor dentro, vamos dizer assim, da condição humana, como se a gente falasse assim, ó, agora você tem um transtorno, né, já ganha um grau pejorativo, um transtorno bipolar, então você tem um problema, né? Agora, a diferença daqui, de dizer uma estrutura, é você ter uma estrutura histérica, você ter uma estrutura obsessiva, não é um problema, você tem um modo de funcionamento, uma defesa para lidar com a realidade. Quem já participou, né, de outros cursos aqui, sabe que a gente do campo de Freud e Lacan trabalha um conceito que ficou com o nome estranho, porque é em alemão, né, chama Wirklichkeit, ficou com esse nome esquisito, mas que é esse caráter acessível, essa condição do impossível da realidade, essa condição de algo, né, do cessível de não ser completo, de uma incompletude. E isso é algo muito difícil para a gente. Então, cada pessoa cria uma defesa para lidar com essa realidade que é incompleta, que as pessoas não vão estar sempre do nosso lado, que as pessoas falecem, que a gente tem impedimentos na nossa vida que a gente não consegue superar. Para a gente lidar com tudo isso, a gente tem que criar um recurso interno, vamos dizer assim. E aí esse recurso são as estruturas. Então, elas não são um diagnóstico de um problema, de uma doença ou algo nesse sentido. São as estruturas das quais a gente lança a mão para poder lidar com essa realidade que, infelizmente, tem questões que a gente sofre nela, né? Tem uma angústia, tem problemas que a gente realmente não consegue resolver, né? Nem tudo a gente consegue resolver nessa vida e a gente tem que ter recurso para lidar com essa parte não toda da realidade, vamos dizer assim, né? E aí, a gente tem, então, 3 estruturas que a gente vai trabalhar hoje.
que é a neurose, né, a perversão e a psicose. São as 3 estruturas mais comuns aqui dentro, né, do consultório e da leitura que a psicanálise faz, né, da nossa subjetividade. Bom, e aí, diferentes estruturas, né, diferentes tipos de estrutura, nos obriga, consequentemente, a ter diferentes manejos dentro da clínica. E aqui que está a diferença, né? Porque vocês já entenderam que se trata de uma teoria, de uma ciência, que não se pretende saber da verdade sobre o ser humano, é diferente de coaching, diferente da proposta, inclusive da psicologia comportamental, cognitiva comportamental, fenomenológica, da Gestalt, enfim, é diferente dessa proposta, né, com mais características de uma ciência positivista, até mesmo da medicina, né, e sua pretensão de responder às mazelas humanas, aí, vamos dizer, ao sofrimento humano, que é estudar bastante, construir e articular conceitos e teorias e resoluções e solucionar a vida da outra pessoa, né? A psicanálise não se propõe a fazer isso. Ela não tem esse objetivo de nos dizer verdade. Ah, mas você é um psicanalista, me fala, por favor, o que eu faço da minha vida? Já é a 10ª vez que eu entro numa relação e que a relação é igualzinha, que a pessoa faz eu sofrer por esse, por aquele motivo. Você atende tantas pessoas, me diz o que está acontecendo comigo, né? A gente não trabalha com essa concepção de que a gente, com a nossa inteligência, com a nossa teoria, com todos os conceitos, a gente vai saber uma verdade e dizer uma verdade para outra pessoa. A gente sabe aqui, de antemão, que a verdade sobre a vida, ela nunca é completa, não tem como a gente acessar uma verdade completa. Ela se faz pelas partes, vamos dizer assim, né? E isso, além de tudo, além de que sempre que a gente tentar uma resposta, né, resolutiva para outra pessoa, né, além da gente não acessar essa verdade, não é essa a estratégia que produz um efeito terapêutico, né? Desse modo, a gente não produz um efeito terapêutico. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente, depois eu sinalizo e retomo com vocês, de que existe um saber próprio dentro das pessoas que nos buscam, né, para amparar o sofrimento, que nos demandam, né, o atendimento, nos procuram como analista, né, demandam esse atendimento da gente, elas têm um saber próprio, né? Só que elas não sabem que sabem desse saber. Isso tem um nome, douta ignorância. Depois, né, quem quiser pode dar um Google nesse nome. Bastante interessante. Tem um saber que a gente não sabe que tem, mas é ele que opera o processo terapêutico. É ele que descobre a chave do que vai solucionar aquele impasse psíquico que a gente estava falando no começo, que a psiquiatria chama de depressão, a psicologia chama de depressão, por exemplo, né? E que a gente entende como um momento onde essa engrenagem da estrutura nossa emperra, né? Para a gente é um emperramento da estrutura, né? Não é um diagnóstico de depressão. Está com depressão? Né? Veio diagnosticado com depressão de algum outro psicólogo, de um psiquiatra, a gente entende, olha, está com a estrutura emperrada, está com um impasse psíquico, a gente fala. O impasse psíquico é diferente de um diagnóstico de depressão que tem que ser sanado, que precisa tomar um antidepressivo e fazer coisas de lazer que, né, deixa a pessoa mais feliz e que coisas que estimulam a endorfina, a dopamina, coisas nesse sentido. É diferente disso, né? É uma proposta em que a gente não vai dizer essas coisas e que a própria pessoa vai, por meio desse nosso manejo, que a gente vai entender aqui hoje, acessar a chave que levou ela ao impasse, a esse sofrimento, tá? Então, a gente tem diferentes modos de conduzir as pessoas a acessarem essas chaves, né? Então, tudo depende de que estrutura que a gente está lidando. Então, se a gente não tem uma clínica que a gente vai dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, e a gente vai, de um certo modo, pegar na mão dessa pessoa e caminhar com ela por esse
por essa trajetória de vida dela, né? A gente vai estar do lado, né? Também um pouquinho mais para frente vocês vão ver, vamos estar emprestando da gente, do nosso corpo, nosso psiquismo, né? Nosso corpo enquanto subjetividade, né? Vamos estar emprestando para que a pessoa possa elaborar suas questões, né? Então, a gente não vai dizer o que a pessoa tem que fazer, mas a gente vai caminhar com ela. E tem diferentes modos de caminhar, então, para diferentes estruturas, diferentes modos, né, do manejo clínico, né? E a estrutura, então, a gente colocou aqui como uma guia que subsiste a um fio condutor da clínica. Essa estrutura ela vai ser como algo que vai determinar o trilho de como que vai ser conduzida essa clínica, tá? Bom, a gente sabe que é uma entrada de cena, né, em cena de uma cadeia de procedimentos intersubjetivos, ou seja, que no momento em que a gente começa a fazer um atendimento dentro de uma estrutura, a gente tem todo vamos dizer assim, um repertório, né, um arranjo próprio de cada estrutura, né? Basta que a gente, aqui nas próximas etapas, compreenda como funciona e como opera cada estrutura. Então, dentro de cada estrutura, aí tem a entrada, quando a gente se propõe a fazer isso, uma entrada numa cena de uma cadeia de procedimentos intersubjetivos que a pessoa já chega aqui para nos colocar, tá? Isso também não nos diz de um determinismo. Alguns outros campos, algumas outras abordagens nos apontam aqui, né, que nós da psicanálise de Freud e Lacan somos pessoas que, psicanalistas que são engessados com um determinismo dessa estrutura e que como se a gente não tivesse aberto para a mudança, mas isso não tem nada a ver. Essa ideia de determinismo é porque eles acreditam, né, que a gente toma isso como uma verdade absoluta e diz o que a pessoa tem que fazer, mas não é essa a nossa proposta. A nossa proposta aqui é só entender como essas pessoas jogam o jogo, né? Se a gente pegar a metáfora do Freud, que fala que o atendimento clínico é como um jogo de xadrez, que a gente aprende as regras do jogo, né? Mas o meio de como vai ser esse jogo é sempre muito diferente para cada jogador, para cada jogada que a gente faz. Então, para cada atendimento que a gente faz, o meio é muito diferente, mas as regras de dar início da jogada e a finalização do jogo, né, lá com o checkmate no xadrez, por exemplo, e aqui com a gente nas saídas, né, nas finalizações do nosso processo clínico, que seria, né, atravessar a castração para o Freud e atravessar a fantasia fundamental para o Lacan. Então, esse começo e o fim, realmente, eles têm uma característica muito semelhante. Mas o meio, como isso vai acontecer, é muito diferente para cada um, como o jogo, né? Ele acontece de N modos, né? Então, não existe um determinismo, existe, sim, um molde que a gente precisa seguir e estruturar, porque sem esse molde a gente não faz psicanálise, a gente vai estar fazendo qualquer coisa, menos psicanálise, a gente vai estar fazendo terapia, não sei o que lá, analítica, não sei o que lá, né? Mas não é a psicanálise, porque o Freud estabeleceu, a gente tem isso, recomendações ao médico que pratica a psicanálise, tem vários textos, né, e principalmente de autores, né, leitores de Freud, assim, pós-Freud, como Lacan e outros, que vão nos dizer que existem essas regras para a gente poder estar fazendo isso. Senão a gente está fazendo uma outra coisa. Não estou dizendo que a gente, enquanto psicanálise, é mais ou menos que essas outras coisas. Estou dizendo que se a gente não jogar com as regras que tem na psicanálise, a gente não faz psicanálise, a gente faz uma outra coisa. Se a gente quiser fazer essa outra coisa, tudo bem. Essa outra coisa é melhor que a psicanálise? Pode até ser. Mas aí é uma outra coisa, vai lá e faça essa outra coisa. Agora, se você quer fazer psicanálise, você precisa né, conduzir de acordo com essas regras. Senão o que você está fazendo é alguma coisa que se utiliza da psicanálise, mas não é fazer psicanálise, não é acessar o inconsciente. Então, não há um determinismo, né? Há uma estrutura pela qual a gente vai fazer a leitura e a condução vai ser totalmente aberta, né? E conduzida pela singularidade de cada pessoa. Então, vai ser tudo diferente,
sem a gente saber, né, sem a gente determinar onde que isso vai dar. Por quê? Porque os destinos das pulsões, né, eles são indeterminados, né? A pulsão, ela só quer se satisfazer. Como ela vai se satisfazer depende daquele nosso entendimento de como foi construído o nosso aparelho psíquico, né, das nossas marcas minêmicas, de como a gente estabeleceu a nossa fantasia de vida, que nos primeiros encontros eu utilizei muito também inventei uma metáfora, né? Acho que a gente entender essas coisas complexas assim, as metáforas nos ajudam. E eu penso muito como um roteiro de um filme, como se a gente, de um certo modo, ao longo da nossa vida, constituísse um diretor de filme dentro da nossa cabeça, que fizesse com que a gente conduzisse a nossa vida contra a nossa vontade, porque é isso, né? As pessoas, às vezes, se colocam em situações, muitas vezes em más situações, né? Em sofrimento, em, numa miséria. A gente fala assim, a proposta da psicanálise é uma proposta muito interessante. Dá para eu falar até uma coisa assim meio ousada aqui, dizer que ela vende sim uma felicidade. E por que não, né, dizer que ela vende uma felicidade? Tem o coach, tem a psicologia, tem os medicamentos, todos prometendo uma falsa felicidade milagrosa, mágica, super felicidade. Por que não a gente dizer que a gente também oferta isso, uma felicidade? Só que é uma felicidade comum. Não é essa felicidade que a gente não vai ter problema nenhum, que a gente vai virar o máximo, que a gente vai ter um ego super fortalecido. Não é essa proposta de marketing né, dessa nossa modernidade e tudo mais. É uma proposta real, de que a gente vai sair de uma miséria neurótica, desses impasses que a nossa estrutura faz quando a gente não se cuida, nos colocando com esse diretor que a nossa cabeça cria, que conduz a nossa vida como se fosse um roteiro de um cinema, né? Que nos coloca de novo a gastar todo o cartão de crédito na véspera de ter um momento que vai lançar aquelas roupas que você queria numa determinada loja, ou que quando você está quase entrando numa relação, que você tanto queria ter uma relação, né, mais séria, assim, uma relação afetiva, né, um namoro, algo nesse sentido, e quando você está chegando perto, você entra numa crise e estraga a relação pela 20ª vez, aí você fala, de novo eu fiz isso. Mas, na verdade, é esse roteirista dentro da nossa cabeça que fica fazendo a gente fazer de novo. Essa que é a questão aí, né, que nos interpela enquanto ser humano. E isso nos faz ter um sofrimento muito grande, que é essa miséria neurótica de estar sempre caindo naquela situação e sofrendo, cotidianamente, sempre caindo, sempre sofrendo. E aí, por isso que eu falo que a psicanálise, ela vende mesmo algo da felicidade, porque nos tirar dessa condição de miséria neurótica, resolver e entender o que esse roteirista quer, para a gente poder conduzir um pouco também, e nos propor a ter uma felicidade comum, né, que a gente vai conseguir sentir prazer com as coisas, porque quando você não cai pela 10ª vez nisso, e você consegue se relacionar, por exemplo, ou consegue deixar o cartão de crédito para fazer aquela compra que você queria, né, uma determinada data ali, do tic-tac do shopping, alguma coisa assim, aí você realmente se sente feliz e consegue até sentir algo de uma ordem de uma felicidade assim, dentro de uma coisa simples da vida. Às vezes, num café da manhã, você fala, nossa, você está super feliz, né, com uma coisa boba, né, do café da manhã, um passeio no parque, mas é porque você, de novo, pela milionésima vez, não caiu naquele sofrimento psíquico que você sempre se colocou. Então, acaba sendo possível para a pessoa acessar uma felicidade, sentir prazer. Isso não é pouca coisa, sabe? É uma proposta muito interessante. Então, esse destino das pulsões, que são governadas por esse roteirista, vamos dizer assim, né, da nossa cabeça, ele precisa, de um certo modo, ser compreendido, e essa é a proposta da psicanálise. Uma vez que a gente compreende, a gente é capaz de não seguir, né, fielmente esse roteiro, porque geralmente o roteiro
nos leva para o desprazer, porque a intenção da pulsão é se descarregar. Se vai ser com uma coisa boa ou com uma coisa ruim, tanto faz. Essa é aquela conversa do arco reflexo lá do aparelho psíquico, né? Se vai ser por uma coisa boa ou por uma coisa ruim, tanto faz. Mas a coisa ruim geralmente é mais fácil. Então a tendência a insistir na coisa ruim e descarregar e cumprir o objetivo de descarregar é muito grande. Então o destino das pulsões acaba tendo essa característica de desprazer, né? Então esse roteirista nos leva sempre para um desprazer. E aí a proposta é essa, a compreensão disso para que a gente possa conduzir a gente para uma felicidade comum. Não é uma super felicidade do marketing, né, que vende, que vendiam na propaganda de margarina ou coisas nesse sentido, mas é uma felicidade comum que não é pouca coisa, né, nos tirar da miséria neurótica e nos colocar na felicidade comum. É uma bela proposta, né, da psicanálise, por isso que tomo ela como minha ferramenta de trabalho e acredito que vocês também estejam nesse caminho por entenderem que tem um resultado, um efeito positivo nesse sentido, tá? Por fim, aqui, eu coloquei que os componentes das estruturas se misturam, né? Então, a gente pode ter uma pessoa que neurótica, mais histérica, mas ela parece uma pessoa perversa, às vezes parece uma pessoa psicótica, mas, né, porque a gente pode, às vezes, ter um traço parecido com as outras estruturas, mas prevalece uma estrutura principal. E a gente vai entender isso um pouquinho melhor agora aqui, tá? Antes disso, a gente precisa fazer aqui umas prescrições freudianas, vamos dizer assim, de que o inconsciente não é um objeto de observação direta. Por isso que a gente traz aqui esse conceito de douta ignorância. Exige, então, quando a gente entender essa estrutura ou algo, para a gente poder acessar o inconsciente, a gente precisa da participação direta e ativa do analisando. É ele que vai revelar, que vai conduzir, que vai nos mostrar. Às vezes, a gente conseguiu fazer uma leitura do caminho, a gente conseguiu apontar um direcionamento do tratamento e a gente fala, ó, é por ali, para o analisando, né, para quem a gente está atendendo. Se ele falar, não, eu acho que é por um outro lado, a gente segue ele, né, porque o analisando que tem aí uma participação direta e pode ter certeza que quando ele conduzir para um outro caminho, a gente for junto atrás do que ele está dizendo que para ele é mais importante, né, a gente vai acessar coisas muito importantes. Então, não pode só, vamos dizer assim, falar por falar, que você sabe que, leu na teoria que o saber está na outra pessoa, se você não executar de fato. Não adianta você falar assim, o saber é douta ignorância, está na pessoa, mas aí você conduz a sua clínica como uma orientação comportamental. E tudo que você consegue enxergar, você acha que é o caminho certo. Se a pessoa começa a falar, não é por aqui, é por ali, você se sentir incomodado, né? Então, você não está levando isso a sério. A gente tem que levar a sério mesmo isso, seguir a pessoa e apostar que há um saber ali. É que, na verdade, não é exatamente a pessoa. Vou dar uma melhorada aqui, tá? A pessoa, aquela que bate na porta do consultório, né, ela, na verdade, está sendo levada pelo sujeito do inconsciente dela. Esse que mistura o roteirista e tudo mais, que faz a gente se equivocar, que faz a gente cometer atos falhos. A gente, na verdade, segue esse sujeito do inconsciente. Então, se a pessoa às vezes fala até uma coisa errada, não, mas eu acho que eu amo sim aquela pessoa. Ela estava falando que odeia, odeia, odeia. Aí falou sem querer, não, essa eu amo. Não, quer dizer, eu odeio, não amo não, não sei por que eu falei isso. A gente segue isso que esse sujeito do inconsciente falou sem querer. Então essa pessoa ama aquela pessoa. Você pode apostar que ama, que quando falou sem querer, pode apostar e seguir, né, o sujeito do inconsciente, tá? Não é seguir a pessoa, porque a pessoa vai ser aquela que tem as resistências, né? A pessoa é aquela que vai ficar falando assim, eu falei que amo sem querer. Não, nossa, tem gente que fala até assim, nossa, mas é chato esse negócio de psicanálise, hein? Eu tô falando que eu falei sem querer, você tá falando que eu amo a pessoa. Eu não amo. E aí você continua apostando que isso que a pessoa falou sem querer é o que vai revelar algo do inconsciente, tá? Daqui a pouco essa pessoa vai falar, tá bom, vai.
é verdade, eu falei, eu reconheço, eu amo, mas olha, eu não queria amar essa pessoa me faz muito mal, eu não queria amar, mas você ama, tá? E a gente tem que entender por que que você ama essa pessoa, por que que você busca essa pessoa que te machuca, e aí, a partir daí, a gente vai acessar aquelas coisas clássicas, né? De teve um pai que fez isso, de teve uma mãe que fez aquilo. E a partir daí, a gente vai ter, né, revelações de verdades, né, que são em partes, sobre a vida da pessoa, que a verdade é sempre em partes, a gente nunca vai acessar uma verdade completa, né? E pronto, entendi tudo. Vai ser sempre por partes. Vamos acessar essas partes de verdade e vamos caminhar rumo a esse processo terapêutico, tá? Então é isso, se deixar conduzir por, pelo sujeito do inconsciente da pessoa, tá? E não por toda a nossa verdade, por nosso saber, nem que a gente tenha que, é aquilo que eu falei, tem 20 anos que eu atendo, né, de processo de análise eu também estou beirando 17, 18, fiz muitas leituras, muitos cursos, mas isso não me dá o aval para dizer que eu sei a verdade. Porque essa minha verdade que eu construí com isso, né, essa ferramenta, toda essa possibilidade que eu tenho de dar o curso, de atender, ela, de um certo modo, ela serve para isso, mas a chave para produzir o efeito terapêutico da pessoa não está nesses saberes todos que eu construí, ou que vocês estão construindo também. Não está nisso. A chave do saber para conseguir tirar a pessoa do impasse está nesse saber que a pessoa tem e não sabe que tem, e que escapa sem querer, né? Que é esse sujeito do inconsciente nos dizendo. Que eu falei, que quem bate na porta é a pessoa, mas quem faz a força na mão ali para bater na porta é o sujeito do inconsciente que quer ser escutado, né? E só tem um lugar para escutar o sujeito do inconsciente, que é na clínica do analista. O resto tudo tampa. A psicologia ignora esse sujeito do inconsciente, trabalha o comportamento da pessoa, né? Ela vai, né, trabalhar a parte consciente, orientação, nesse sentido. A psiquiatria, principalmente essa nossa mais conhecida, vai tampar esse sujeito do inconsciente com medicamento, né? E não vai nem querer escutá-lo, já é tampar, anestesiar e fazer uma vedação nesse sujeito do inconsciente, e assim vai, né? Agora, Freud pegou esse sujeito do inconsciente expulso, aí, vamos dizer, de outras ciências, né? Colocado para fora, tampado, né, vedado aí, como faz a medicina e a psiquiatria, e catou ele pela mão e botou ele para dentro de novo. Então, é isso que eu estou dizendo. A verdade está nesse sujeito que foi expulso aí, estruturado pela ciência, tá? E aqui a gente chega, então, com essa psicanálise, que é uma ciência diferenciada, uma ciência outra, que é uma ciência que considera o sujeito, e considera esse sujeito do inconsciente, que faz falar pelas coisas sem querer, que escapa, né? A gente fala que é evanescente, que ele aparece e some, então, é um ato falho que acontece. É esses pontos que nos vão nos dizer o caminho que a gente precisa seguir, tá? Então, a gente precisa levar a sério isso, não adianta só falar que acredita que o saber está no outro, se a gente não operar desse modo. Se a gente acredita mesmo nisso, a gente precisa operar desse modo e suspender os nossos saberes, suspender nossa verdade, independente do tanto que você fez de análise, do tanto que você estudou, de tudo isso, e dizer que e seguir esse sujeito do inconsciente quando ele aparecer e quando ele falar, que é aí que está a verdade, tá? Então, por exemplo, né, o sonho, que é bem tradicional, assim, da questão da psicanálise, do entendimento, né? É uma via real para o inconsciente, o sonho, né? E só que ela só tem eficácia na medida em que o analisando é encaminhado a sustentar um discurso sobre o seu sonho, né? Não é o sonho que revela uma verdade do inconsciente, é como ele explicou o sonho. Aí ele começa a explicar, eu sonhei com uma bola amarela que caiu em cima da cabeça do padre, né, da missa que eu assisto todo domingo. Aí não é o sonho revelador, como faz, né, oráculos e
e as questões místicas, né, que, ou às vezes na internet, quem dá um Google falar sonhar com a bola amarela significa tal coisa, não é o próprio sonho revelador. O que vai revelar é como você fala assim, mas o que será que quis dizer essa bola amarela caindo na cabeça do padre? Que aí a bola amarela vai remeter a um símbolo, vamos dizer assim, que a pessoa viu num filme quando ela era criança, que dizia, vamos dizer assim, que era uma abertura de algo que para ela foi chocante, que foi a abertura de um vídeo com cenas pornográficas, assim, por exemplo. E aí marcou aquele símbolo daquela bola amarela. E aí ela sonhou, descolado daquilo, né, com aquela bola amarela aleatória, para a cabeça não conectar diretamente, né, com uma questão sexual, porque daí junta com o padre, daí mistura uma coisa completamente chocante para a moral, assim, a pessoa não poderia lidar com isso se ela enxergasse diretamente. Então a cabeça, o sonho, distorce para a gente conseguir lidar, para preservar a gente e a gente conseguir lidar com aquilo. E aí, não é os próprios sonhos, como a gente estava dizendo, que vai revelar alguma coisa. É quando a pessoa começa a explicar que aquela bola tinha a ver com um filme que assistiu na infância. É esse caminho, então, na medida que esse analisando começa a sustentar um discurso, que aí o sonho vai se revelar. Então, vocês veem, não é o nosso saber que revela o sonho, que às vezes as pessoas falam assim, você é um psicanalista, me diz o que o meu sonho quis dizer, né? E não é a gente que diz, é a própria pessoa que está fazendo o processo que vai dizer o que o sonho dela disse. A gente só tem a técnica de operar, de não dizer uma verdade nossa por cima para a gente não tamponar o saber da pessoa. Então a gente suspende o nosso, sustenta que a gente tem um saber, porque a pessoa precisa projetar na gente que a gente não conta para ela que a gente não tem esse saber, tá? A gente tem que deixar o analisando acreditar que a gente tem esse saber, projetando na gente, a gente está se emprestando o nosso corpo, que eu falei, né? Para que ele possa acessar o saber dele. Então a gente tem a técnica para chegar no saber dele, mas a gente não tem o saber sobre essa verdade do sonho. Mas aí a gente faz a pessoa sustentar um discurso sobre esse sonho, né? E a gente poder revelar esse inconsciente por meio do sonho. Então essa, de um certo modo, seria uma síntese muito grande da interpretação do sonho, que na verdade a gente teria que aprender só mais dois conceitinhos aí de condensação e de deslocamento. Né? De deslocamento foi esse que eu falei para vocês, tirar uma bola amarela de um filme, né, que ia ter uma cena pornográfica, e jogar ela para dentro de uma igreja caindo na cabeça de um padre. Isso é um deslocamento de uma coisa. Então a gente tira um objeto de uma cena e joga numa cena que não tem nada a ver. Aí esse se chama movimento de deslocamento. É um efeito que faz a gente não entender o que está acontecendo. Ou condensação. Então, o padre, ele tinha um cabelo ruivo. E aí, o pai desse analisando é que era ruivo. Aí ele juntou o pai com o padre. Isso é condensação. Então, para a gente entender, o sonho tem essa dinâmica de ser entendido pelo discurso do analisando, e tem dois operadores que fazem... O que faz ele ser tão estranho, a gente sonhar com coisa tão maluca? É porque tem todas as representações estão condensadas ou deslocadas, né? E uma última coisa é que a gente sonha também com restos diurnos, de coisas que aconteceu no dia, que também aparecem no nosso sonho. De um modo geral, o livrão, Interpretação dos Sonhos, quer dizer isso, tá? Aqui é uma síntese super breve da interpretação do sonho, mas quem quiser ler pode ler, só que vocês vão ver que o Freud dá muitas voltas, mas no fundo a raiz da interpretação do sonho é esse entendimento mesmo, tá? Bom, sem ele, né, sem o analisando, não haveria a decodificação possível para a passagem ao ato do inconsciente. Então, sem o analisando, a gente não consegue entender o inconsciente. A gente consegue ler umas estruturas aí quando a gente vai para a rua, que a gente tem, né, essa prática de psicologia, a gente até lê um pouco nas pessoas as estruturas, o que não muda muita coisa, porque, óbvio, cada um vai ter uma estrutura. Que tem, você saber que uma pessoa é histérica, que ela é obsessiva, ou, né, não faz tanta diferença, né? Agora, para a gente acessar o inconsciente mesmo, né, a gente precisa estar junto com a pessoa nessa caminhada. E é aquilo que a gente fala, o inconsciente ele não é um baú
né, um reservatório guardado que a gente vai lá mexer nesse baú e vai tirar coisas, né, do passado, traumas do passado. E nem ele era aquela questão junguiana de ser algo coletivo que acontece para todos os tipos de pessoa ou para determinado tipo de pessoas, arquétipos, né? Como se o inconsciente fosse o coletivo da época. Ele não é nem individual baú, nem coletivo, né, da época. Ele é determinado por esse encontro de duas pessoas, né? Ele está entre duas pessoas. Ele é a partir do momento que você começa a dirigir a palavra para uma outra pessoa, ou o pensamento para uma outra pessoa. A partir do momento que você explica sobre o seu sonho, é o momento onde vai aparecer o inconsciente. Então, o inconsciente ele aparece no meio. Ele não é nenhuma coisa individual guardada em um baú, que a gente pode encontrar a chave desse baú para poder revelar o que tem lá dentro, que não se trata disso, pelo que a gente está falando aqui, né? E nem se trata de algo coletivo que a gente pode ler pelo coletivo das pessoas na sociedade. Ele é uma coisa que acontece no encontro de duas pessoas, do analista e do analisando. Né? Do analista que permite aí uma escuta diferenciada, e a gente coloca aqui então como principais pontos nesse sentido que eu estou falando, né? Principais pontos do manejo com as estruturas, esse empréstimo que a gente faz do inconsciente, nosso, né, do analista. Então, a gente vai estar fazendo uma escuta, a gente lembra do que o Freud dizia, com uma atenção flutuante, que a gente não está prestando 100% atenção no que a pessoa está falando. A gente está esperando aparecer esses sujeitos do inconsciente. Lembra daquilo que eu falei. A gente não pode estar escutando a pessoa e viajar, pensar na novela, pensar no que a gente quer comer, alguma coisa assim. Se a nossa cabeça viajar, a gente tem que puxá-la de volta e continuar prestando atenção na pessoa, mas a gente não precisa guardar toda a história. Por isso que a gente consegue atender muitas pessoas. A gente precisa ficar atenta aos atos falhos, a quando esse sujeito ri, quando acontece engasga com alguma coisa, prestando atenção nesse aparecimento desse sujeito do inconsciente, que é o revelador das meias-verdades que nos levam à elaboração dos impasses, que nos leva à possibilidade de um efeito terapêutico. Então, a gente está nessa tensão, né, que é contínua, que precisa estar focada na pessoa. Quando se perder com qualquer bobeira, retoma o foco, continua prestando atenção na pessoa, mas vagando um pouco, né, atenta, né, ao sujeito do inconsciente que vai aparecer. Então, são duas pessoas dentro de um processo, geralmente, né? Dá para ser pensado em grupo também. Num outro momento a gente pensa como que é essa dinâmica do grupo, que dá para fazer aparecer um inconsciente também em grupo, tá? Só que para explicação aqui ficaria ruim, a gente devagaria um pouco. Então vamos pensar nesse plano mais individual, mas dá para acontecer em grupo também. Saibam disso, a gente pensa no outro momento. Então é feito por duas pessoas, tá? Mas com um sujeito só. Não, por isso que não pode aparecer as nossas questões, tá? Não pode aparecer, esse negócio que você passou aí no relacionamento, eu já passei umas 10 vezes, eu sei muito bem como que resolve isso. Esse é um caminho de como você imagina que a outra pessoa está passando, é um caminho imaginário. E a gente vai olhar o novo romiano aqui, que é o simbólico imaginário real, e entender que a operação dentro dessa psicanálise do campo de Freud e Lacan é uma operação que ela tem, de um certo modo, uma condução simbólica e não uma condução imaginária. A condução imaginária está, de fato, com outras... a gente fala com outras psicanálises, com uma psicanálise mais freudiana, com uma psicanálise mais do Winnicott, da Melanie Klein, que imaginam, de um certo modo, que o tratamento tem que ser feito com uma empatia com a outra pessoa, com uma troca, na contratransferência, que seria na hora que a gente, analista, sente alguma coisa sobre a outra pessoa. Só que para a gente, essa condução, na hora que a gente sente alguma coisa sobre outra pessoa, é uma condição imaginária, e não é a operação do campo de Freud e Lacan. A nossa operação ela é simbólica. Quando aparece esse sujeito do inconsciente,
ele é estruturado como linguagem. A linguagem é o simbólico. Então, a nossa condução, ela é toda no simbólico, no S, do Nobre Romiano, que é o S, o R de real e o I de imaginário. A nossa condução, os nossos cortes, os nossos apontamentos são todos pela ordem da linguagem do simbólico. É uma operação simbólica a que produz efeito terapêutico. A gente pode pensar isso de um modo social. A gente sabe que há uma dinâmica de pessoas, né, violentas, vamos dizer, na nossa sociedade, que elas, de um certo modo, elas não fazem uma compreensão aprofundada dessa realidade. Geralmente são pessoas que não gostam de estudar, são pessoas que não gostam de ler, que não gostam de arte, né? Aquela pessoa que vive vive de memes, de WhatsApp, que vive só assiste algumas bobeiras mais comerciais na televisão. Não é aquela pessoa que tem uma inclinação para leituras, para uma coisa intelectual. Para ela, carece essa coisa simbólica. Então, ela fica só com o real e com o imaginário. Com o real e com o imaginário, a gente faz coisas ignorantes, a gente parte para a briga, a gente perde a cabeça, a gente vive o ódio, vamos dizer assim. E aí, quando a gente entra no simbólico, quando a gente fala assim, olha, em vez de brigar, vamos conversar, isso é a entrada do simbólico. O simbólico faz a operação de saída da ignorância e pela comunicação você pode resolver a coisa, né? O problema ou a coisa em si. Essa que é a condução que, dentro da sociedade de um modo geral, faz com que a gente não viva uma vida de ignorância e de ações que não são resolutivas, porque uma pancadaria não resolve a situação. Né? Bater não resolve. Quando agente penitenciário bate na pessoa presa, não resolve, não soluciona o comportamento, muito pelo contrário, gera muito mais tensão dentro do sistema prisional. Com criação também, gera muito mais tensão com criação de filho, por exemplo, bater, né? E muitas vezes eles não aprendem o que pode acontecer de efeito nisso tudo que, entre aspas, parece positivo, é a docilização do sujeito. Um filho que apanha muito, ele não vai elaborar as coisas, mas ele vai ser bonzinho, pelo menos. Mas, em compensação, ele vai sofrer de muitas outras coisas. Né? Então, não foi resolutivo bater. Né? É mais resolutivo quando a gente consegue, mesmo que a gente não tenha fórmulas para explicar como deve ser feita uma educação, que é muito difícil, é muito particular, né? Mas a gente sabe que com esse simbólico, com a comunicação, a condução é outra. Há uma condução daquela criança refletir, entender o que está acontecendo e poder melhorar, ao invés de só obedecer. A poder, de um certo modo, ter um espaço para conseguir elaborar qual que é a questão que ela está fazendo birra e que ela precisa entender. E isso, com certeza, dá uma outra condição de vida. Assim como se houvesse a possibilidade de um diálogo com as pessoas aprisionadas, o sistema prisional seria outro. Então, a gente pode pensar que a conduta também dentro da clínica, que é feita pelo simbólico e não pelo imaginário, ela opera um caminho terapêutico, assim como na sociedade opera uma resolução das coisas. Né? Porque vocês sabem, eu já disse aqui muitas vezes, que o aparelho psíquico, nosso psiquismo, nossa mente, nossa psique, ele é homólogo, ele é igual ao aparato social, a como funciona a sociedade, ao modelo de sociedade. Por isso que na logo desse curso tem o Moebius, né? Que é um símbolo que a gente, ao mesmo tempo, quando a gente está por dentro, sem tirar o dedo, a gente está por fora também, que parece o símbolo do infinito, né? É uma faixa. A gente passa o dedo, está por dentro, de repente já está por fora. O nosso aparelho psíquico individual por dentro, de repente a gente, do mesmo modo que a gente está dizendo aqui que opera individualmente, acontece também na macropolítica das relações sociais e opera também toda uma dinâmica social. Porque é homólogo, é grudado. É como se fosse um espelhamento do plano individual e do plano social. Essa também é uma concepção lacaniana, Freud, Lacan,
é uma releitura mais lacaniana do que seria aí uma condução dessa nossa clínica, tá? Bom, agora sim, podemos olhar para esse nó borromiano com mais materialidade, né? Já que temos imagem aqui. E aí temos aí o R, que seria esse real, o I, que seria o imaginário, e o S, que seria o simbólico. No caso da neurose e da perversão, a gente tem um momento de impasse quando há um desgrudamento, não sei se existe essa palavra, um desencaixe, melhor dizendo, desses três círculos, quando eles se desencaixam e, de um certo modo, emperram na vida dessa pessoa. Porque, assim, quando a gente está apaixonado, a gente geralmente está nesse plano imaginário e no plano do simbólico, né? Falando coisas, como fala assim, aquelas coisas que às vezes a gente passa até vergonha, que a gente está fazendo declarações, algo nesse sentido, que a gente está operando aí entre o imaginário e o simbólico. O real ficou um pouco de fora. Quando a gente, por exemplo, vamos pensar, igual a questão da ignorância, que eu também falei para vocês, né? Quando a gente tira esse S e está só com o R e com o I, a gente está nesse plano da ignorância, num plano que a gente está lendo a realidade com a nossa imaginação e não vai lá perguntar se está acontecendo alguma coisa. A gente olhou para a cara do sujeito, aquele cara tá uma cara horrorosa, não gosto, não vou com a cara daquele cara, e aí a gente está só no plano do real e do imaginário. Mas se a gente vai lá e pergunta, olha, o que você está fazendo aqui? Ou por que você fica me olhando? E aí o cara fala assim, olha, mas é porque você parece muito o meu primo. Aí você encaixou o simbólico, você tira desse lugar da ignorância, né? Então, na neurose na perversão, há um deslocamento e nesse momento de impasse, e quando a gente entra com essa operação simbólica, a gente retoma essa engrenagem, ela passa a funcionar corretamente, a gente pode dizer assim, né? E produzir algo que, na verdade, a gente coloca como um objeto A, que seria um resto, né? Porque a gente não tem uma compreensão, não tem um funcionamento completo, perfeito. A gente tem sempre alguma coisa que sobra. Essa pulsão que é a que nos impulsiona para a vida, né? Da qual a gente tem uma força para viver a vida, ela tenta se inscrever, mesmo nessa ordem de real, imaginário, simbólico, tenta descrever, quando acontece uma coisa com a gente, por exemplo, a gente já passou por uma situação num bar que a gente foi ontem à noite, a gente tenta descrever aquela situação, a gente nunca consegue ser fiel plenamente ao que aconteceu. Sempre sobra alguma coisa dessa realidade. Então, por mais que a gente se organize e encaixe, ainda vai ter um pontinho que é esse objeto A que vai sobrar e que vai continuar insistindo, tá? Aqui a gente está no impasse, porque a coisa se desencaixou, a gente não está se sentindo bem, mas mesmo quando a gente encaixar, ainda vai sobrar uma coisa que vai insistir para a gente, porque isso dá movimento de vida, tá? A gente nunca vai se sentir exatamente completo, aquilo que eu falei, com uma verdade absoluta, sempre tem um resto que sobra, porque é da condição humana. Isso também tá nos outros encontros, tá? Vocês vão ver e vai ficar bem mais claro que eu disse que o nosso contato com a realidade, diferente dos animais ou dos objetos que, de um certo modo, vivenciam a experiência de vida, assim, a experiência aqui na Terra de criar uma tensão e resolver, ter uma relação direta com a realidade, a gente olha para a realidade e a gente precisa descrever, porque a gente é um sujeito da linguagem. A psicanálise fala assim, um sujeito linguageiro. Somos um sujeito da linguagem, então a gente precisa descrever, a gente olha para tudo que a gente vê na realidade, ou que a gente faz, aquilo é nomeado, tem um nome. Quando a gente nomeia, a palavra, aquilo que a gente está explicando, não dá conta da realidade como um todo. Então, a gente pode falar assim, ó, as palavras não dão conta do real. Então, sempre vai sobrar um pouquinho, que é uma tensão que vai estar sempre tentando se inscrever na gente, a gente sempre vai estar dando um nome novo, ou estar buscando alguma coisa nova. Só que isso também
é o quê? Um gás para a vida. Se a gente perde isso, se a coisa se completa e fecha, é a morte, é o fim também. Então, tudo bem, é um pouco angustioso dizer que a gente nunca vai estar se sentindo muito completo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, também é uma condição de movimento de vida. Isso, de um certo modo, é positivo. Isso era na neurose e na perversão. Agora, na psicose, a gente tem, vamos dizer assim, uma característica que é um pouco mais diferenciada. A psicose, ela tem esse laço do simbólico muito frágil. Essa que é uma questão da diferença. Por isso que a gente precisa aprender a fazer o diagnóstico diferencial, que a gente estava conversando bastante no encontro 2, sobre o manejo da clínica, que a gente precisa saber se se trata de uma neurose perversão ou de uma psicose, porque a conduta vai ser muito diferente. Aqui eu estou dizendo que a gente precisa saber como saber jogar o jogo com cada um, que é como a gente acessa as condições terapêuticas que vão elaborar os impasses das pessoas, né? Mas aqui eu estou falando de uma coisa muito mais séria, que é falar assim, ó, a clínica é completamente diferente na neurose da psicose. A clínica da neurose é essa clínica da interrogação. Mas por que você sonhou com essa bola amarela? O que queria dizer essa bola amarela? Você, de um certo modo, interroga, né? Você questiona. E isso só serve para quem não tem esse S, essa parte simbólica no psiquismo, pontilhado, fraquinho como esse. É para quem tem aqui essa condição de um simbólico estruturado, né, de um simbólico tão igual, né, ao imaginário e ao real. No caso da psicose, esse simbólico não é assim. Ele tem uma fragilidade muito grande. Né? E aí a gente não interroga esses sujeitos. A Colette Soler, que é uma psicanalista muito interessante, escreveu um livro chamado O Inconsciente a Céu Aberto, que mostra que ela usa uma terminologia muito legal, assim, que fala que essa condução não é a condução da interrogação que a gente faz na neurose. A condução da clínica com a psicose é uma condução de secretariado, é uma condução de ir simbolizando junto com a pessoa. Aí você faz um pouquinho, como se a gente contrariasse um pouquinho aquele negócio que eu falei, que a gente não fala a verdade para a pessoa, mas a gente, com o psicótico, a gente precisa falar um pouco mais. Mas a gente ainda assim sabe que a gente não tem a verdade dentro da gente, mas a gente precisa dizer, olha, parece que você está trazendo o seu sofrimento com a sua mãe, você está trazendo a sua questão de medo de que um ET entre na sua casa, porque às vezes a pessoa está falando de uma coisa confusa, né? De que um ET entre na sua casa e você está falando que você gosta muito de tomar sorvete. É um inconsciente a céu aberto, é uma coisa, é como se fosse um sonho, né? Eu sei que é uma coisa meio complicada, mas aí o fato da gente estar falando, a gente estar pontuando, como se a gente fosse um secretário e estar organizando, é o que produz o efeito terapêutico no psicótico. Então a clínica da psicose, ela tem a diferença da clínica da neurose. O fundo ético de não sermos nós o dono da verdade, de fazer valer esse sujeito do inconsciente que aparece tanto na neurose quanto na psicose, continua valendo. Mas o manejo da clínica ele é diferente, vocês estão entendendo? Você não pode apertar um psicótico, ou a frase clássica, né? Não se manda um psicótico para o divã, porque o psicótico tem essa estrutura, esse S muito fragilizado. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar esse secretariamento, será que existe essa palavra? Do inconsciente da pessoa, para que ela possa ganhar o quê? Um contorno e um fortalecimento, que é aqui nomeado pela psicanálise como um imaginário de potência simbolizante. Você vê que é o que eu falei, a gente conduz um pouquinho com o pé no imaginário, parecendo aquelas outras clínicas que não são a clínica do campo de Freud e Lacan, né, que toma conta de transferências, essas coisas, toma as coisas pelo imaginário, mas como a gente tem a ética de saber que a gente não é dono da verdade, esse imaginário, ele é um imaginário de potência simbolizante, que ele fortalece esse S do psicótico e possibilita com que ele retome esse arranjo e possa ir fazer suas coisas, né? E agora eu já posso misturar com alguns casos e tornar isso um pouco mais claro para vocês, assim, né? E agora não com casos meus, mas com casos públicos que são mais conhecidos e isso se torna de um certo modo mais claro.
O primeiro, mais clássico de todos, que é o Schreber, né, que é um juiz, e é o primeiro caso, assim, que começa, né, que o Freud trabalha e que aponta aí para essa psicose, que ele entra numa crise quando o rei determina que ele vai ser o juiz de todos os juízes, ele se acha muito jovem. Só que não pode recusar. O mandato de um rei, quando você recusa, é lesa a majestade. Tem uma terminologia aí que acho que corta a cabeça da pessoa, se a pessoa recusar o que o rei mandou. Então ele não podia recusar. E ele sabia que ele tinha essa estrutura fragilizada, que ele não ia dar conta. Como se ele tivesse sido intimado em análise, né? Questionado, interpelado, e ele não tivesse como fugir disso. E aí ele se desmorona. Né? Ele desmorona esse R, esse S e esse I. E ele entra na condição psicótica, começa a conversar com Deus pela janela, passa por várias internações em hospitais psiquiátricos. Só que é um juiz com condição de ter bons técnicos ali do lado dele, que possibilita a elaboração, né, e essa construção desse imaginário de potência simbolizante. Ele tem aí vários contatos, várias intervenções que possibilitam ele fazer isso, e além do que ele está escrevendo um livro, que chama Memória de um Doente dos Nervos, sobre ele mesmo, né? E esse livro se torna famoso, e há todo um aparato simbólico para que ele construa esse imaginário de potência simbolizante, resolva, de um certo modo, elabore essa questão e volte, e virou o juiz dos juízes, volte, retoma seu posto de trabalho. Igual do filme Uma Mente Brilhante, o Leste, né, o professor, ele também tem ótimas condições. No filme não mostra, tá, Uma Mente Brilhante, mas no livro mostra, tem um livro desse filme. Ele passa por um processo de análise muito interessante e ele consegue entrar nessa elaboração. Ele não deixa de ser psicótico, lá no filme aparece essa parte, né? Que é assim, ele fala, ó, vocês estão vendo essa pessoa aqui do meu lado? Se todo mundo disser que não, ele sabe que é uma produção de alucinação da cabeça dele, ele continua dando aula para todo mundo que está ali na frente e consegue retomar, né, ele ganhou um prêmio Nobel, ele era um professor muito reconhecido, ele consegue voltar, sair de toda a alucinação, delírio dele, voltar e conduzir a vida dele. Assim como tem um político brasileiro também, que é o Eduardo Suplicy, que entrou nos impasses dele, um sujeito psicótico também, fez análise com a mesma analista do Caetano Veloso, que agora eu não lembro o nome, mas é uma analista muito boa lá em São Paulo, elaborou suas questões e retomou a carreira política dele, está lá até hoje, assim, né, exercendo a função política dele e tudo mais. Bom, esses são exemplos de pessoas que conseguiram, né, por vários motivos. Existem outros que não se utilizam nem da medicina, nem da psicanálise, mas que conseguem construir imaginário de potência simbolizante, que é, por exemplo, aqui no Brasil, o Arthur Bispo do Rosário, um artista, a própria construção da obra de arte desse artista toma esse rumo terapêutico, que essa é uma função, muitas vezes, da arte, e produz esse imaginário de potência simbolizante e tira o Arthur Bispo do Rosário desse impasse. Ele ficou por muito tempo internado no Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro, tem uma história muito interessante, e aí a própria obra de arte dele tira ele vamos dizer assim, desse impasse e faz a mesma coisa que nós da psicanálise fazemos com esse secretariado do inconsciente, né? A própria obra de arte dele faz isso. O James Joyce também, quando ele escreve o Ulisses, ele chega nesse arranjo também, imaginário de potência simbolizante, e se cura, que isso é como se fosse uma cura, né? E aí a produção desse livro do James Joyce também possibilita ele a ter essa cura. E agora falar um pouquinho para vocês e trazer um pouquinho de caso para a gente poder entender uma conduta dentro da clínica. Então, para a gente pensar o que é cada estrutura dessa, a gente precisa entender seu mecanismo. Na neurose, o mecanismo de lidar com a Virtue Klein, com esse caráter acessível da realidade, com essa realidade, com as coisas impossíveis, a gente tem um processo, né, que chama recalcamento. O recalcamento é aquele lá do sonho que eu falei para vocês. Condensação e deslocamento de coisas, de cenas e coisas que a gente
não consegue lidar, ou traumas, a gente joga para o inconsciente condensando e deslocando, e vai lá para o inconsciente da gente. E volta para a nossa consciência com o ato falho, ou com esse sonho maluco, quando a gente sonha um sonho maluco. Só pode acontecer isso com quem faz esses recalcamentos, que é essa proteção nossa de algo que a gente poderia ser incestuoso ou muito contra a moral, de algo da ordem do nosso desejo, que não respeita muito as leis, as ordens, e que acontece dentro da gente, e a gente, para dar conta disso, cria, né, para dar conta das nossas questões internas e do caráter acessível da realidade, da Virtue Klein, a gente tem um mecanismo de defesa, que seria esse recalcamento, por exemplo, no caso da neurose, que é esconder as coisas da gente mesmo e conseguir lidar com a vida. A renegação também é um esconder as coisas da gente mesmo, mas a renegação é um mecanismo um pouco diferente. A condução da clínica pode ser igual, tá? A gente interroga a pessoa da neurose e interroga a pessoa da perversão do mesmo jeito. A perversão não é essa coisa negativa que o senso comum coloca, tá? A perversão, ela vem de perversion, que seria assim, ver numa outra versão a mesma coisa. Que essa pessoa, a defesa dela é olhar para a coisa e distorcer ela, é afirmar e negar. Ela fala assim, eu quero, mas não quero. Ou aquele credo, que delícia, talvez, que as pessoas às vezes usam, né? Você falar uma coisa, é querer e não querer ao mesmo tempo. Você produz um efeito de não enxergar esse buraco da realidade, esse caráter acessível. Então, eles olham para esse caráter acessível e distorcem tanto que eles criam até assim, olha, eu não consigo encontrar uma relação, mas eu amo ponta de nariz, não sei, eles gostam de pé, por exemplo, pé. Eu gosto, o pé, tudo bem, eu não consigo ter um relacionamento, mas se eu encontrar as pessoas com esse pé que eu quero, a minha vida está perfeita. Então, distorce esse buraco que seria a dificuldade, por exemplo, de se relacionar e joga para uma outra coisa, fetichizante, né? E de um certo modo é uma defesa para essa dor, né, de lidar com a realidade nua e crua, né, que ninguém consegue. Então, o neurótico vai recalcar coisas, o perverso vai distorcer coisas, renegando, que é afirmar e negar ao mesmo tempo, é renegar, vai distorcer, e o psicótico, ele não quer nem saber desse problema da Virtue Klein, dane-se, né? Ele passa de lado e fala, olha, eu não quero nem saber, eu vim de outro planeta, a minha nave está estacionada ali atrás, e ele faz isso como uma defesa para lidar com as dores dessa realidade. Então, cada um tem o seu tipo de modo de lidar com essa realidade, tá? Não são diagnósticos, não são patologias que a gente vai tratar, resolver e tirar as pessoas dessas estruturas, elas vão continuar no fim de um processo de análise com essa estrutura. O que a gente tira é do impasse, do sofrimento que essas estruturas causam. Porque a partir do momento que a gente conduz com esse manejo técnico, as terapêuticas aqui, desse modo que a gente veio conversando até agora, a gente faz com que a pessoa se aproprie dessa estrutura dela, a gente fala assim, se aproprie do seu sintoma, tá? E o sintoma, então, para a psicanálise não é algo que a gente retira, é algo que a gente transforma em algo que a gente sabe lidar. Então, a gente aprende a lidar com o nosso sintoma e a não sofrer tanto. E, às vezes, esse sintoma vai puxar a gente, porque ele tem uma inércia, né? Um poder de atração, vai puxar a gente para estar repetindo coisas, mas quando a gente faz um processo de análise, a gente fala, opa, pera lá, agora não vou entrar numa relação como essa, vou prestar atenção, vou entrar em outro tipo de relação. Opa, pera lá, não vou pela 10ª vez fazer isso, agora eu vou conseguir ter um momento de bem-estar, vou sair para tomar um sorvete e tal, e consegue vivenciar uma sensação de bem-estar. Mas essa capacidade é só quando a gente tem a capacidade de fazer a leitura daquele tal roteirista dentro da nossa cabeça, de como o nosso impasse nos joga para situações assim e consegue escapar, quando a gente consegue ter consciência disso. Ou seja, no fim de um processo de análise, ou no meio de um processo de análise, pelo menos, né? Mas com tempo e com uma condição de se entender. A gente precisa se entender para conseguir fazer isso, tá? Bom, seja no recalcamento, seja na renegação, seja na foraclusão, né?
Em qualquer um desses tipos de defesa da realidade, a gente, de um certo modo, dentro do nosso processo, a gente compreende como a gente faz as coisas, a gente aprende a lidar com as diversidades, seja externa, seja com essa diversidade do nosso próprio inconsciente que faz a gente cair naquela mesma cilada de sempre. Então a gente fica assim, a gente quase cai na cilada, mas ou a gente evita cair na cilada, ou antes de cair na cilada a gente consegue dar tempo de colocar umas proteções, assim, umas cotoveleiras, um capacete, tomar um tombo sem se machucar tanto. Acho que essa é a proposta, assim. Mas não existe uma proposta de retirada, não existe uma proposta, não. A análise vai fazer com que suma essa questão neurótica sua, suma essa perversão, essa psicose. Não faz isso. O que faz um fim de análise é a possibilidade de lidar melhor com isso que a gente tem, e não é pouca essa proposta, porque a gente sai de uma coisa muito ruim de sofrimento, de miséria, principalmente quem tem essas neuroses, essa perversão, essa psicose grave ou intensa, ou né, quem entra bastante em estado de sofrimento, uma coisa maravilhosa, essa possibilidade de tomar uma rédea assim, da própria vida, né, que não seria controlá-la, mas que é conseguir, de alguma maneira, conduzi-la e conseguir atravessar diversidades internas ou diversidades externas que a realidade nos impõe. Boa proposta, né? Continua aí fazendo a propaganda da psicanálise, uma boa proposta dessa ciência, tá? Dentro de cada estrutura dessa, a gente tem aí algumas submodalizações, vamos dizer assim. Na neurose histérica, ainda está essa histérica para fora, mas na neurose, só neurose, né, a gente tem a histeria e a gente tem a obsessão. Na histeria, a gente tem dois modelos. A histeria conversiva, que é aquela histeria que a gente sofre com as coisas da realidade e aquilo acaba sobrando para o nosso corpo. A gente acaba adoecendo, tem gente que tem mancha, tem gente que tem psoríase na pele. Os sofrimentos que aquele resto, lembra do Novo Romiano, aquele resto, aquele azinho, aquele objeto A, aquele resto daquilo que a gente não pôde representar na nossa vida, ou aquele deslocamento quando o nosso Novo Romiano se desmancha e a gente não está naquele negócio que a gente não está entendendo, ou quando a gente vivencia uma coisa muito trágica na nossa vida, ou algo desse tipo, esse deslocamento que acontece, a gente sabe que a gente opera, né, pulsionalmente com energia libidinal, a nossa energia libidinal volta e se converte dentro do nosso corpo e a gente passa a ter sofrimentos físicos, né, somatizações no corpo. Então há um modo de funcionamento histérico conversivo, que é esse que rebate a energia para dentro do próprio corpo, ou o fóbico, que é aquele que projeta em algum objeto e a pessoa cria um pavor de um animal que às vezes não faz mal nenhum. Por exemplo, faz de conta uma minhoca que não tem veneno, não tem nada que não morde, não tem nada ruim, mas que um pavor assim, que se tiver uma minhoca, ela é capaz de e pedir para ir dormir. Se aparecer uma minhoca na casa, ela é capaz de pedir para ir dormir na casa da avó, da tia, porque entra num estado de angústia gigantesco, porque na verdade não é a minhoca, é o deslocamento daquela angústia da realidade que foi jogado para aquele animal. Então existe uma histeria que converte em dores no corpo, em somatizações no corpo, e existe uma histeria que projeta num animal a sua questão da angústia da realidade, aquele efeito da Wilker-Klein, né, do caráter excessivo e tudo mais. Essa é uma condição, né? E o neurótico obsessivo é que a histeria ela vai ter essa questão de alguma maneira, colocar na gente esse lugar de alguém que vai repetir a história traumática e tentar, vamos dizer assim, representar isso com a gente. E o obsessivo, ele tem um lugar de ele estar sempre querendo fazer as coisas para os outros, e aí ele não se vê com o próprio desejo. Então ele está sempre querendo fazer muitas coisas para os outros. Ele está aqui no processo de análise, muitas vezes falando assim, olha, eu estou te pagando, eu estou te trazendo meus conhecimentos, né? Eu vou te contar tudo de como, vamos dizer assim, às vezes quando eu trabalho com alguém do banco, assim, atendo alguém do banco, assim, ele me explica tudo de como eu posso, né, fazer para mexer com o banco ali
e ter algo positivo, é como se ele estivesse me dando alguma coisa, né? Eles precisam, de um certo modo, dar alguma coisa para aquela pessoa ter um vínculo de gratidão, né? E manter aquele laço. Porque, no fundo, assim, o obsessivo e a histérica são parecidos, né? No fundo, que é realmente o nosso desejo, é um desejo de ser amado. E aí, a gente aqui, tanto com a histérica, a gente não corresponde a esse lugar, mesmo nas transferências, principalmente nas transferências erotizadas, né, que a pessoa se apaixona pela gente, por exemplo, aí o obsessivo, nessa mesma semelhança, ele vai querer fazer coisa para nos agradar, porque ele faz isso com todo mundo, e a gente não vai se colocar nesse lugar de gratidão, a gente vai seguir a nossa postura no processo de análise, e ele vai falar o tanto que a gente, de um certo modo, também é ingrato isso, né? E aí, isso seria uma coisa, ou se a gente exagerar ainda, né, caricaturar mais ainda, a gente pode falar que o obsessivo, de um certo modo, ele tenta organizar, deixa tudo naquele exagero do toque, né, do obsessivo que na verdade a psiquiatria pegou e chamou de toque, transtorno obsessivo compulsivo, já quer repetir e fazer exatamente a mesma coisa várias vezes, de um certo modo, para tampar esse buraco da Berkeley Klein, da realidade. Então, ele quer exatamente fazer tudo igual. E, às vezes, no processo de análise, a gente dá uma forçada para um negócio dar uma discrepada, assim, para ele ter que lidar com uma coisa que escapa desse controle dele. Porque, como a histérica, nessa questão que é controlar a situação também, se quem conhece, né, o funcionamento das pessoas histéricas, elas, pelo amor delas, elas amam muito, mas elas querem controlar essas pessoas que elas amam, elas ou eles, né? As pessoas histéricas. O obsessivo quer controlar, né? Agradando essa outra pessoa, organizando certinho e achar que se organizar tudo certinho, não vai existir o impasse da realidade, o caráter excessivo da realidade. E aí eles quebram a cara. Então eles vêm quebrar a cara na nossa clínica, porque quebrando a cara na nossa clínica a gente pode dizer sobre o que quebrou a cara e, né, pode simbolizar e sair dessa questão imaginária, e isso para de repetir. Quando a gente simboliza, a gente deixa de repetir tanto, né? Essa é uma questão, assim. A perversão também vai ter essas submodalizações, né? A fetichista, que foi a que eu falei aqui para vocês, assim, que faz deslocamento, então já que a gente tem aí um caráter excessivo na realidade, tem um buraco, tudo bem, eu sei que tem esse problema com a realidade, mas eu tenho uma saída aqui para isso. Eu gosto muito de pés, né, que é aquele clássico, e isso resolve para mim a minha felicidade, está tudo bem. Então, essa saída fetichista, vamos dizer assim, para a questão, né. Tem uma saída também, já que essa realidade é ruim, eu vou provocar, então, a dor, né, que seria o sadomasoquista, ou eu quero sentir bastante dor, então, para que com essa dor que eu sinto aqui, seja numa coisa, aquelas pessoas que vão buscar experiências sexuais com dor mesmo, de amarrar, de corrente, de não sei o quê, seja na própria vida, que é o mais comum, assim, buscar experiência de sentir dor, de novo, buscar uma relação que a pessoa abandona, né? O inconsciente capta que é uma pessoa que não vai sustentar a relação, que vai embora, masoquistamente você vai atrás e se apaixona por aquela pessoa, para sentir aquela dor da perda da pessoa ir embora. Uma coisa masoquista, né? E aí essa dor é como se ela é ainda melhor do que você olhar para Berkeley Klein, para esse buraco da realidade. Ela é muito maior. A gente cria essas loucuras, vamos dizer assim, para tampar uma dor maior. Então, porque senão a gente fala assim, por que, né, que a pessoa vai buscar uma coisa ruim? Uma coisa é porque essa coisa ruim é ainda um pouco melhor do que olhar para o caráter excessivo da realidade, para essa condição do real angustiosa, né? Sentir uma dor ainda é melhor do que você sentir essa angústia da vida. Ainda é um pouco melhor. Então a gente cria essa defesa, que parece uma defesa ruim, mas ela é melhor do que a angústia da vida. Ou aquilo que a gente estava falando. A gente cria essa saída ruim porque o que o nosso aparelho psíquico precisa é descarregar a nossa energia libidinal. Seja com uma coisa boa ou com uma coisa ruim, tanto faz para o aparelho psíquico. O que interessa para ele é descarregar, porque
a tensão no nosso corpo, ela precisa encontrar um destino, o destino da pulsão, né? E o lado negativo acaba sendo mais fácil. Então, a dor, às vezes, acaba sendo uma opção. E tem um voyeurista exibicionista que é isso, né? Da pessoa que, de um certo modo, olhou para aquilo que é um buraco na realidade, aquilo que estava faltando, mas na cabeça da pessoa, ela continua insistindo de que tem alguma coisa ali. Aquela pessoa que espia por detrás da porta ou algo assim, que, tudo bem, está querendo ver, né, a pessoa, né, que tem um desejo sexual e aquilo tem alguma coisa de prazer, mas ao mesmo tempo também tem uma curiosidade sobre esse buraco na realidade que ela não conseguiu compreender. Que é igual o fetiche, que aí fala assim, não, mas peraí, deixa eu espiar para ver se eu consigo enxergar tal coisa. Eu sei que esse fica um pouquinho mais confuso, mas entendam que assim, é um mecanismo que distorce essa angústia da realidade para uma outra coisa, fetichosamente, assim, né, para se enganar mesmo, para tampar da gente olhar para essa realidade acessível, para esse buraco da realidade, para essa angústia da realidade. Então, são defesas nossas para a vida, né? Mesmo que sejam defesas esquisitas, assim, a gente não tem uma escolha de ser uma defesa. Bom seria se a gente pudesse escolher, né? A minha questão é de esporte, a gente, de algum modo, pudesse escolher ser um esportista tal, ou escolher descarregar essas coisas na parte intelectual, em estudar bastante, e pudesse descarregar aí a questão, mas a gente não pode escolher essa estrutura, ela é algo que, de um certo modo, a gente é efeito dela, né? A gente não escolhe que estrutura a gente quer ter, e nem como a gente vai resolver nossos problemas com a realidade. A gente precisa aceitar, a gente precisa não, né? A gente aceita por bem ou por mal, e aí a gente aprende no processo terapêutico a lidar com isso que a gente, o modo como a gente funciona. A gente aprende a lidar com isso. Então, se a gente pudesse escolher, é claro que a gente não escolheria isso, mas não podemos escolher. Essa não é uma condição humana. A gente é um efeito das coisas, um efeito do nosso tempo, um efeito da nossa época e um efeito da nossa estrutura, que é isso que a gente está dizendo hoje. E a gente precisa aprender a lidar, ou com a nossa época, ou com a nossa cultura, ou com a nossa estrutura. Essa aqui é a questão, tá? A psicose também se subdivide na esquizofrênica, que de um certo modo são essas mais bizarras, que são mais, que veio de outro planeta, essas pessoas que a gente às vezes vê andando na rua, tá todo cheio de coisas malucas, e chapéu, e uma faixa amarrada na testa, e mais 10 mil correntes, mas tudo, né, de um certo modo bagunçado. Tem um paranoico, que é como se fosse o Leste, de uma mente brilhante, que acha que está sendo perseguido por alguém, que entra nessa questão, e a melancolia que a psiquiatria sofre, porque acha que é depressão, né, que é aqueles entendimentos deles, medica, mas são pessoas que estão numa tristeza, que pelo menos essa tristeza é aquela mesma conversa da dor. Essa tristeza que não acaba nunca, que é a estrutura melancólica, ainda é melhor do que a gente lidar com a Virkli Klein diretamente, a gente lidar diretamente com esse buraco da realidade. Ainda é melhor viver numa constante tristeza, vamos dizer assim, do que lidar com a angústia da realidade. Então, essa é uma defesa, ser sempre triste. Tá? É uma defesa também da realidade. Uma defesa psicótica. Tá? Então, a gente tem essas 3 submodalizações dentro da neurose, da perversão e da psicose que a gente encontra na nossa clínica. Como exemplo, que eu fiquei um pouco de trazer aqui para vocês hoje, a da histeria, trago aqui para vocês um caso que está comigo há aproximadamente 8 anos, de uma mulher, vou dar um nome aqui de Fernanda, que tem seus 40 e tantos anos e que teve uma relação muito complicada na infância. Foi uma pessoa que a mãe abandonou e que ela ficou aos cuidados de um institucional, foi parar num abrigo, e dentro desse abrigo ela sofreu abuso de funcionários desse abrigo, e toda uma precarização em relação a essa condição de vida dela, e sempre uma constante busca desse sofrimento que ela viveu na infância.
Então, ela chega procurando o processo com essa possibilidade de encontrar uma saída para essa dor dela, e ela vai repetir esse movimento do roteirista que a gente está falando e procurar essa dor em mim, que eu cause essa mesma dor nela. Então, as tentativas dela são sempre de dizer que está financeiramente apertada e que a vida dela é uma luta financeira, e sempre contando isso, e que é muito caro para ela pagar o processo, e aí ela esquece um dia, por exemplo, do processo. E vocês sabem que a gente tem que cobrar quando a pessoa esquece. Porque é justamente o que ela está querendo. Ela está querendo se haver com essa questão. Querendo dizer que eu sou uma pessoa que só pensa em dinheiro, que eu quero cobrar dela, mesmo sabendo que ela não tem condição, e me questiona sobre isso, e fala que, né, não vai vir mais aqui, mesmo estando comigo há tantos anos, e ela fala, não vou vir mais. E, só que esse mesmo movimento ela faz numa loja de doces, que ela sempre compra um bolo semanalmente, ela faz a mesma coisa, ela combina com a mulher monta, ela esquece de ir lá buscar e fala que a mulher faz isso com ela, porque ela precisa repetir essa história para tentar elaborar ela. Só que aqui dentro do processo de análise, na relação de transferência, a gente cria uma relação mais artificial, que chama neurose de transferência, que é esse momento em que, de um certo modo, ela está criando isso comigo, mas eu sei que é ficcional, é uma invenção, é um teatro, não é real. Porque eu não tomo isso pela realidade. Sendo do campo de Freud e Lacan, eu não trabalho com contratransferência. Eu não tomo essa coisa quando ela fala assim, você é um cara ruim, eu não vou lá explicar para ela que eu não sou um cara ruim. Eu estou conduzindo pela técnica, que eu tenho que cobrar ela, porque tecnicamente o Freud falou isso. A gente não faz isso, a gente sustenta esse lugar de ruim. A gente fala, eu sou ruim. Eu te cobrei mesmo sabendo que você... e você continua vindo aqui para a pessoa dizer, para a pessoa começar a entrar numa compreensão do que está acontecendo. E essa pessoa, de um certo modo, ela está começando a tomar essa dimensão do que está acontecendo. Então você fala, mas por que você está aqui? Então, não é assim tão grosso, tá, gente? Eu estou exagerando aqui para vocês compreenderem. Por que você está aqui? Então, isso faz com que ela tenha a condição de começar a colocar compreensões simbólicas sobre esse processo do que aconteceu. Entender que ela busca uma dor que foi a mesma dor que foi causada nela no orfanato, né, não falo orfanato mais, né, no abrigo. Essa busca é uma busca que ela é falaciosa, né? Ela é uma busca que não dá certo. Aqui, nesse processo terapêutico, é a possibilidade da gente conseguir elaborar. Mas por que você vem aqui? A gente não vai perguntar com uma grosseria que a pessoa não volta. A gente vai perguntar. Aqui é um espaço que você pode me dizer por quê. Tá? Às vezes até pode ser dito isso com certo cuidado. Eu não vou tomar como algo pessoal. Aqui é a possibilidade de você dizer, você paga esse momento, e isso você não está desperdiçando seu dinheiro. Né? A gente pensar por que eu te cobrei na semana passada não é um desperdício do dinheiro. O desperdício do dinheiro é você vir aqui e não se haver com as coisas. Agora, você vir aqui e dizer por que você vem, por que você insiste nas relações que te geram sofrimento, que é a questão do processo. Né? Assim, isso é dito de uma maneira muito mais sutil, vocês sabem, né? No cotidiano dos atendimentos, nas repetições dos atendimentos, é de uma maneira muito mais sutil, mas é de uma maneira onde ela tem a condição de enxergar isso, e que, de um certo modo, essa pessoa, né, essa Fernanda aí que eu falei, pode ter um espaço para entender essa busca dela por algo de um sofrimento, como que isso representa, tomar isso para si e ter a possibilidade de elaborar e poder fazer outras escolhas. Né? Então, aqui tem essa possibilidade. Né? Um caso, por exemplo, seria esse. Um caso de perversão que é super difícil. Eu estou com isso que eu falei para vocês. Né? Comecei a atender um projeto que foi em 2004, com crianças
que era paralelo, assim, da clínica escola, então comecei um atendimento em 2004. Então, ano que vem eu vou fazer 20 anos. Tudo bem que essa compreensão de estrutura eu aprofundei em 2014. Então, pode ser que nos 10 primeiros anos, eu que, na verdade, não consegui escutar o que era renegação e o que era recalcamento. Talvez eu tratava como a mesma coisa e posso não ter visto. Mas de 2014 para cá, eu tenho a impressão de ter passado por mim só 3 sujeitos da perversão. É bem difícil eles procurarem, porque o sujeito da perversão, com esse fetiche que eles criam, com esse jeito de saber o que eles querem sentir prazer, eles não buscam processo terapêutico. Eles vão buscar se esse negócio, e isso acontece bastante, se essa busca deles quebrar a cara deles, né? Se eles tomarem um tombo e eles sofrem muito com esse fetiche, ele cria esse fetiche, e aí esse fetiche vira um negócio que não deixa ele trabalhar, não deixa ele estudar, não deixa ter nenhum tipo de relação, porque ele fica obcecado que ele tem que ver os pés, ele tem que ver os pés, ele não consegue fazer mais nada na vida dele, a não ser ver os pés e sentir o prazer com os pés. E aí aquilo, de um certo modo, cria uma complicação enorme na vida dele, ele se arrebenta, fica super mal. Aí pode ser uma hora que eles buscam um processo terapêutico. Eles são muito difíceis de buscar um processo terapêutico. Eles precisam quebrar a cara para buscar o processo terapêutico. E a gente precisa ter muita habilidade quando chega um sujeito assim, para a gente conseguir fazer um laço de transferência e deixar essa pessoa dentro. Então, eu acredito que dos 3, eu consegui fazer um laço só com um desses 3 que passaram por mim. Eu fiz só com um. Então, que é um sujeito, aí vamos chamar ele de Roberto, e que ele tem aproximadamente 35 anos, e ele é um professor de educação física, e tem aí toda a sua questão, com essa questão do voyeurismo, do exibicionismo, nas redes sociais e tudo mais. E ele tem essa dimensão do quanto isso leva ele para um desgaste, né, de energia e deixa de fazer coisas que seriam importantes, né? Só que ele sempre vai atribuindo isso fora da própria responsabilidade que ele tem sobre essa questão. Ele acaba atribuindo sempre, mas é a outra pessoa que me chamou, nossa, mas também hoje em dia tem 10 mil sites que mostram pés, por exemplo, se faz quanto que fosse um cara do fetiche do pé. E é tanto pé, e também as mulheres só usam, presta atenção, como a maioria das mulheres só usam sapatos que mostram o pé, sempre, elas estão sempre de sandália, eles vão sempre atribuindo isso a uma responsabilidade do outro. E aí o processo com eles é muito interessante, que é essa responsabilização, assim, por isso que, assim, a gente precisa fazer o laço primeiro, se responsabilizar ele dessa questão já de cara, né? Lembra que a gente só pode fazer coisas, intervir, depois que a gente sentir que a transferência já está conectada. Lembra lá da história de mandar para o divã. A gente só pode mandar para o divã quando está tendo a transferência e mais outros 2 pontos lá que quando vocês retomarem, vocês veem, lembram o que é, né? Que é falar em primeira pessoa em vez de terceira pessoa e a gente saber o diagnóstico diferencial para a gente não mandar o psicótico para o divã. Então, mas a gente só manda para o divã quando tem a transferência. A gente só faz essa questão de apontamento e responsabilização sobre o que está acontecendo quando a gente tem a transferência, tá? Então, já uma transferência estabelecida, porque essa pessoa está comigo, foi 1 ano e meio antes da pandemia, né? Então, vamos supor que ela entrou no final de 2018, se eu não me engano, está comigo até hoje, então, tá quase 5 anos, um pouco menos que essa outra pessoa, essa pessoa da histeria estava a mais, né, que eu falei, uns 7, 8 anos comigo. Esse sujeito da perversão está uns 5. E o momento chave foi quando ele falou assim, isso que eu estava falando sobre responsabilização. Sem querer, ele disse assim, eu fiz com terceiras intenções. Eu falei, terceiras intenções? Né? É uma coisa... Terceiras intenções? O normal é falar segundas intenções. Porque você entende a questão. Se é com primeiras intenções, seria para satisfazer ele mesmo. Se é com segundas intenções, na lógica da dinâmica do atendimento, tá? Seria para satisfazer a moça que ele estava falando.
Terceiras intenções é para satisfazer quem? Aí que estava a questão, é para satisfazer esse movimento pulsional, vocês entendem? A gente entende aqui, mas isso eu não falei no processo, tá, para ele. Mas foi a possibilidade de pensar, olha, não é nem para outra pessoa, muito menos para você. Então, além de ser uma responsabilização sobre o que está acontecendo, é uma tomada para ele do que está acontecendo. Esse é o processo terapêutico. Porque o sujeito da perfeição, ele é um peixe ensaboado, ele escapa para tudo quanto é lugar e não se responsabiliza de nada. Aí, o processo terapêutico é essa retomada para ele. Então, a maioria dos casos que a gente conseguir pegar, porque é difícil, que a gente conseguir fazer o laço, vai ser um processo de um certo modo, de responsabilização, que é uma coisa que serve para todas as outras pessoas, no caso da histeria, da obsessão, tudo faz parte daquela frase que o Freud fala. Qual é a parte que te cabe nesse caos que você relata? Não é assim exatamente a frase, mas é para entender. Agora eu esqueci a frase fiel. Mas o que te cabe nisso que você relata? Que é aquela conversa que eu tenho bastante com vocês, dizendo que a psicanálise tem duas vertentes, que é uma psicanálise em intenção, que é a clínica, e existe a psicanálise em extensão. Por mais que a gente esteja diante de questões de raça, de gênero, de questões assim, dentro da clínica, a gente precisa ver a responsabilidade da pessoa dentro daquilo, porque é a operação terapêutica que a gente está buscando para a pessoa sair do impasse dela. Eu sei que isso é um horror para a questão de militância. Às vezes a gente acaba passando um pouco por cima de coisa de machismo, de coisa assim, sabe? Porque é como se você perguntasse para a vítima o que te cabe nessa história. Então, assim, fora do processo de análise, isso é um absurdo, não façam isso. Mas dentro do processo de análise, é necessário fazer. A técnica faz a gente fazer isso, porque é assim que a gente vai acessar a chave e melhorar, né, a questão do sofrimento daquela pessoa, tá? E aí a psicanálise em extensão, que é quando a gente vem para fazer um curso aqui, igual eu dizer para vocês que para a psicanálise importa muito o aparato social, a questão de raça, de gênero, LGBT, todas as questões, elas importam muito, só que elas precisam estar nessa plano de quando a gente vai fazer palestra, quando a gente vai escrever nas mídias sociais, ela precisa estar fora da clínica. Dentro da clínica é esse foco na técnica, né? Então, às vezes acontece isso mesmo, de passar por algumas questões que a gente fala, putz, mas isso era machismo, e você foi perguntar o que a moça tinha a ver com isso, mas é que tecnicamente precisava disso, porque a gente precisa responsabilizar a pessoa no caos que ela está relatando, que isso vai acessar a chave, vamos dizer assim, terapêutica do que está acontecendo. Então, no caso da renegação, isso é muito mais intenso, porque a dinâmica de funcionamento psíquico deles é esse peixe ensaboado, mas no caso da neurose também, obsessiva ou histérica, também tem uma responsabilização sobre si, só que naquele modo de um clareamento do recalcamento, de uma consciência das coisas inconscientes, de um outro modo, né? E aí a gente vai para o último caso aqui, que seria o caso da foraclusão, das psicoses. Então, eu traria uma pessoa que está comigo, essa está comigo há muito tempo mesmo, porque eu tinha consultório em Dracena, então eu abri em 2008, e essa pessoa, se eu não me engano, ou ela já entrou em 2008 ou foi em 2009. Então, ela já é de um tempo muito grande mesmo. Né? Então, estou ruim na matemática aqui, 13 anos, 14, né? Acho que é uma coisa assim. Que a gente está nesse processo de análise em que ela relata, assim, de que, de um certo modo, os animais conversam com ela e que os animais olham para ela de um determinado modo, apontam para ela por onde ela deve seguir. Ela tem uma questão, né, paranoica com isso. E o que a gente faz quando a pessoa chega com delírio? A gente não arranca esse delírio, porque é a muleta da pessoa, a pessoa toma um tombo, cai no chão, e a gente nem estimula para a pessoa não estimular o delírio da pessoa e aquilo não fazer sentido. Então a gente vai fazer aquele movimento de secretariar, então a gente vai prestar atenção em tudo que está falando, então ela vai estar falando sobre essa questão dela, de que os animais, cachorro, gato, passarinho, está falando com ela, e ela tem a certeza sobre isso, e a gente não vai negar, a gente precisa fazer um teatro, manter a pose e falar, poxa, o cachorro fala com você mesmo,
interessante esse negócio que o cachorro falou. A gente tem que fazer isso, gente. Porque, pensa aqui comigo, pra gente é fantástico isso. Porque essa coisa, por mais maluca que ela seja, ela é como se fosse assim, como se fosse essa tinta laranja que vai ser passada por cima desse contorno pontilhado, ela é a tinta laranja. Então, se vocês acreditam nessa técnica, assim, não vai dar pra gente falar assim, ai, que maluquice, né? A gente acaba mais ficando feliz com isso, né? De falar, olha, eu tô conseguindo essa caneta laranja para contornar melhor aqui, estruturar esse imaginário de potência simbolizante. Então, você vai dizer, ah, poxa, interessante esse negócio que o cachorro falou, realmente é uma coisa importante para você, isso que o passarinho piou aí para você, que você precisa manter. Ao mesmo tempo, você também, né, pensa assim, mas então, você está aí conseguindo organizar sua alimentação, que o ano passado você não estava conseguindo, agora você conseguiu organizar sua alimentação, a sua relação aí com as pessoas da sua família tão assim, né, tão assada. A gente vai fazendo essa coisa de secretariar, ao mesmo tempo que vai carregando nessa sustentação simbólica, né, para que a pessoa, ela mesma, que é isso que acontece, consiga se sentir estruturada e encontrar o fechamento desse imaginário de potência simbolizante. Que lembra que eu contei os casos mais, vamos dizer assim, desses famosos, né, que foi com a publicação de livro, o arcebispo do Rosário com a obra de arte dele e tudo mais, ganham mais destaque, mas nem todo mundo vai ser uma coisa assim, um livro famoso, ou, né, alguma coisa tão espetacular. Basta que, né, de um certo modo, essa pessoa que faça o processo com você consiga fazer esse fechamento desse novo romiano que a gente falou aqui, e que a gente vai ficar insistindo nesses simbólicos da pessoa, sem colocar coisa nossa, acompanhando ela no delírio dela, né, para que, de um certo modo, num determinado momento, ela consiga fazer esse contorno, né, que é esse contorno aqui, ó. Tá vendo que o laranja contornou? Que ela consiga fortalecer essa estrutura simbólica dela. É meio artificial, um pouco diferente da neurose, mas já possibilita ela a uma retomada dos laços sociais. Possibilitou o Scheber a voltar, possibilitou o Suplicy a voltar o Scheber a voltar a ser o juiz do juiz, o Suplicy voltar para as questões políticas dele, enfim, o Leste a dar aula, porque houve uma possibilidade aí de um contorno simbólico. Que sem esse contorno simbólico a gente fica divagando, perdido entre o real e o imaginário, a gente não consegue fazer nada, nem as nossas próprias coisas, muito menos as coisas sociais. Mas, quando a gente tem um simbólico, quando o Leste fala assim, ó, vocês estão vendo aqui, é um simbólico. Existe uma pessoa aqui do meu lado, se todo mundo fala que não, pelo simbólico, você entendeu? Ele fala, ah, tá, essa pessoa que eu estou vendo aqui do meu lado é uma alucinação. E aí ele continua com o foco nas pessoas que realmente estão ali. Esse simbólico fez a possibilidade dele fazer o laço. Esse simbólico, quer dizer, esse imaginário de potência simbólica fez essa possibilidade. Isso é criado dentro de um processo de análise ou dentro de uma criação artística dos artistas, literária, de escritor. Existem outras possibilidades. Não é a psicanálise que resolve tudo na vida, tá? Mas a psicanálise resolve coisas e ela é interessante. E ela vai possibilitar, então, esse atendimento com essa moça, né, que eu estou há 14 anos, de um certo modo, possibilitou muito ela conseguir fazer esses contornos. Então, ela achava que ela desaparecia na frente do espelho, e aí isso, nos 4 primeiros anos, era muito constante, e depois passou a não acontecer sempre. A possibilidade de organização também, ela fazia muita coisa assim, que ela sofria muito, e ela veio diminuir, então esse processo terapêutico aconteceu bem. Mas esse processo de tomar o imaginário de potência simbolizante e se resolver, ainda ela não chegou nisso, porque não está na minha mão, está na mão dela. Então eu tenho que esperar o tempo que for. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, né? Eu espero que ela consiga, assim. É um desejo que às vezes a gente tem que tomar cuidado também, tá, gente? Eu fiz uma coisa errada agora, preciso ensinar que eu fiz uma coisa errada. O desejo nosso é o desejo que a pessoa continue tentando, só, tá? Conseguir
é uma consequência. A gente, enquanto analista, tem que querer que a pessoa deseje fazer a análise, só isso, senão a gente contamina e opera pelo imaginário, tá? Se eu que, até isso, tecnicamente dizendo, eu querer que ela construa esse imaginário de potência simbolizante, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso ficar querendo isso. Eu tenho que querer que a pessoa queira continuar descobrindo e fazendo o processo dela, que aí não contamina, tá? Quando a gente quer uma coisa para outra pessoa, a gente pode contaminar a nossa técnica. Então, a gente precisa estar sempre atento nisso. Vocês veem? Mesmo assim, eu dei uma erradinha. A gente tem que querer só que a pessoa continue querendo fazer o processo dela. E aí, se vai ser isso, se vai ser uma outra coisa, é aquilo que eu falei. O caminho que ela mostrar que resolveu é esse que vai. Esse nosso todos que a gente estudou é bom, ensina a gente a jogar e tudo mais, mas não é a verdade fechada, tá? A verdade está na colocação desse sujeito, no desejo do sujeito. O fim de uma análise é a possibilidade de acesso àquilo que a gente deseja, que a gente esconde, ou que a gente recalca, ou que a gente renega, ou que a gente foraclui. A gente acessa esse desejo, a gente faz barreira no gozo, a gente faz barreira naquilo que o roteirista faz, a gente cair naquela miséria de sofrimento. A gente desejando, a gente faz, o desejo faz barreira ao gozo. E a gente tem uma possibilidade de ter momentos bons, além de sair dessa martelação do sofrimento que a neurose, a renegação ou a psicose faz a gente repetir na gente mesmo. Não é pouca coisa, é muito interessante. Acessar esse desejo é o objetivo mesmo do processo de análise. E toda essa operação que eu pude trazer aqui era o objetivo de hoje, né? De dizer, então, que a gente não tem uma verdade absoluta, mas que a gente tem manejos para se fazer dentro da clínica, que entender essas estruturas nos possibilita aprender a jogar com essas pessoas, né? E acho que isso que é aí que está a coisa interessante. Aprender a jogar, que é a metáfora, porque o Freud fala que é como se fosse um jogo de xadrez, tá? Aprender a dinâmica, né, do setting terapêutico, colocado em palavras sem ser metáfora, né? Aprender a dinâmica do setting terapêutico para a gente possibilitar, né, a saída do sofrimento das pessoas. É pouca oferta, né, pouca promessa, né, da psicanálise, essa felicidade. É uma promessa muito boa e o objetivo de hoje era apresentar isso para você.